os melhores filmes e séries que eu assisti em 2022. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar 5 séries e 5 filmes muito bons que eu assisti em 2022. Não são necessariamente produções de 2022, e sim coisas que eu assisti e gostei muito em 2022. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo, que curta este vídeo, comente, compartilhe e me diga o que você assistiu e gostou muito em 2022, que eu vou adorar saber e quem sabe assistir também. E que também veja as opções para membro do canal. Para ser membro, a gente tem conteúdo exclusivo toda semana, um vídeo com conteúdo exclusivo para membros. Veja lá 2 opções. Agora vamos lá, porque eu tenho intenção que esse vídeo seja curto, por isso que eu escolhi apenas 5 séries. E todas as séries estão na Netflix. Não vou ranquear, ou seja, ordem de preferência. Para mim é difícil fazer isso. Para mim escolher já é difícil, imagine ranquear por ordem de importância. Não, eu nunca ranqueio nada, vocês já devem ter percebido, né? Então eu vou citar aleatoriamente. Mr. Sunshine é uma produção da Coreia do Sul, 24 episódios, por volta de uns 70 minutos cada um. É uma série que nos ajuda a entender um pouco da história da Coreia. A série começa num período em que havia escravidão ainda na Coreia do Sul. E aí a gente tem o personagem principal, que é esse Sunshine. Ele começa com ele criança, escravo, os pais dele também. Alguns acontecimentos lá, ele acaba tendo que fugir, enfim. Ele pede para ser levado para os Estados Unidos, né, em fuga, porque estão atrás dele. Ele é uma criança, sei lá, de 9 anos, mais ou menos. Ele vai para os Estados Unidos, lá ele cresce, entra para a Marinha, fica lá por um bom tempo e volta depois de adulto para a Coreia, numa missão americana, né? Ele é cidadão americano. E aí quando ele volta, já é começo do século XX, né? Já bem adulto, já meia idade. A Coreia está sob a ocupação do Japão. A Coreia nem se chamava Coreia, é Joseon. E a gente vê o conflito, tudo que acontecia ali, a influência americana nesses conflitos, Japão, Coreia e Estados Unidos. Então a gente vê personagens dessas 3 culturas ali no território coreano e disputando ali interesses. E a gente tem o que? A resistência coreana. Então tem o Exército dos Justos, pessoas que estão ali na clandestinidade, oferecendo resistência, né? Inclusive a moça principal aqui, moça da nobreza, entra pro exército e combate. Ela tá ali firme contra os japoneses que estão ali ocupando e determinando as regras. Então é uma história assim triste, quase não tem história de amor. Então assim, tem pessoas apaixonadas umas pelas outras, mas é só a frustração. Aqui o que é principal é contar essa história da Coreia e não história de amor. É triste, mas é bonito ao mesmo tempo. Outra série, Better Call Saul, que é uma série de 6 temporadas, 63 episódios, e é um spin-off de Breaking Bad. A gente tem o detetive lá, do detetive corruptível do Breaking Bad. Aqui a gente conhece toda a história dele. Então, como aquele detetive se tornou o Saul Goodman, né? Um advogado que defende criminosos, engraçado, espalhafatoso e tal. Então a gente tem a história dele desde quando era mais jovem, toda a vida que ele tentou levar antes de se tornar o Saul e o que vai acontecendo com ele para além, né? Tempo posterior ao que ocorre em Breaking Bad. Então é antes e depois de Breaking Bad. Lindos enquadramentos, uma fotografia linda do Novo México, os enquadramentos assim de cena também magníficos. Uma outra série coreana, que foi a partir dela que eu comecei a ver neste período, né, em 2022, mais séries. Eu já tinha passado por uma temporada de doramas antes, em 2020, e aí eu via chineses, coreanos e tudo mais. Agora, em 2022, eu passei a ver muitos coreanos apenas. Comecei por Uma Advogada Extraordinária. Então eu assisti esse, depois fui assistindo todos os outros coreanos dos quais vocês já me ouviram falar. Não, uma temporada de 16 episódios, de mais ou menos 60, 70 minutos. Aqui é a história de uma advogada de 27 anos, que ela está no espectro autista. E ela se forma na melhor universidade da Coreia, que é a Universidade de Seul, com notas altíssimas. Então ela tem um QI acima da média. Se por um lado ela é autista, ela tem algumas limitações,
Por outro lado, ela é super inteligente, uma memória assim, fenomenal, uma capacidade de associar coisas, um pensamento numa velocidade assim, que é sobre-humano, né? É incomum para a maioria dos mortais. E aí a gente tem esta criatura com essas duas condições que parecem desequilíbrio. Então, assim, uma inteligência fenomenal e, ao mesmo tempo, uma baixa capacidade de socialização, que é bem característico de quem está no espectro autista, uma dificuldade para coisas simples como passar por uma porta giratória, mas consegue resolver questões, decorar código penal, código civil. E esse descompasso, ela começa a trabalhar no escritório de advocacia e aos poucos a gente vai percebendo que ela vai se socializando mais, ela vai aprendendo a se entrosar mais, a lidar mais com as grandes dificuldades do cotidiano. É claro que muitas características de quem está no espectro autista não são resolvidas e também nem precisam, né? A gente vê uma pessoa no espectro autista muito bem caracterizado, que nos ajuda a entender melhor o comportamento dessas pessoas. E à medida que a gente entende melhor o comportamento, a gente discrimina mais, né? A gente tem menos preconceito. Porque a gente tende a discriminar aquilo que a gente não conhece bem, né? Por isso que é preconceito. Você não tem... Peaky Blinders, 6 temporadas, 36 episódios. Eu assisti a última temporada agora em 2022. A gente tá aqui com a história de irlandeses, jovens irmãos de uma família de irlandeses que vem. O Tom Shelby, ele começa a série ele retornando da Primeira Guerra. E ele e a família dele são considerados ciganos, então eles sofrem preconceito, eu sei que, pelo trauma de guerra, por toda essa situação de pária social, eles acabam se tornando uma família de gangsters, assim, que mandam ali no pedaço. E eles vão se tornando, assim, gangster proeminentes, mandando no pedaço mesmo a ponto de negociar com o primeiro-ministro da Inglaterra, o Churchill, negociam com grandes mafiosos da Itália, pessoas poderosas da Rússia, depois dos Estados Unidos. Aqui tem personagens históricos também, como o Churchill, uma ascensão nazista, né? Bem nesse período mesmo que começa a surgir o nazismo. É uma série muito boa, gostei muito, muito bem feita, muito bem interpretada. A outra série que também ela finalizou com certeza agora em 2022, Ozark, 4 temporadas, 28 episódios. Aqui a gente tem a história de lavagem de dinheiro. Uma família, um cara que é contador lá de empresa, enfim. Começa a série ele se metendo numa fria, a esposa dele o traiu e acaba encrencado. E aí, pra sair dessa encrenca, ele começa a lavar dinheiro, né? Faz essa promessa de lavagem de dinheiro. Então, assim, ele se mete com traficantes do México e tudo mais. E sempre nessa função de lavar dinheiro. Então, às vezes ele tá trabalhando para um, às vezes para outro, mas sempre nessa função, tá ali sempre no limiar, né? Não é que ele não esteja fazendo atividade criminosa, lavar dinheiro também é crime, mas ele não se envolve diretamente com o tráfico, né? Ele traficar. E aí eles mudam para esse lugar que é o Ozark, todos vão se envolvendo, é uma malha de criminalidade, todos vão se envolvendo, até os jovens, os filhos que são inocentes no início, depois eles acabam perdendo a inocência, a pureza e acabam se envolvendo. E é impressionante como esses personagens, agora eu não lembro mais o nome dele, mas o cara que lava dinheiro e a esposa, impressionante o caráter deles, né? Como eles parecem boas pessoas, ele mais ainda, né? Da esposa. A esposa é fácil a gente até ter raiva dela, mas em alguns momentos não. Ele, a gente já tem uma dificuldade maior de ter raiva. É assim, a gente fica com dificuldade, muitas vezes, de caracterizá-los como mau caráter. Porque eles parecem muito humanos em muitas cenas, mas aí quando a gente se distancia e começa a olhar ali de maneira bem racional o que acontece, a gente percebe que eles botaram a perder todo mundo ali que estava próximo a eles, né? Pessoas jovens demais para se envolverem nisso, né? Que acabam tomando partido. Eles tomam atitudes assim que deixam... Eles tomam atitudes que deixam a gente assim, estarrecido. Eu não acredito que estão fazendo isso, não acredito que eles vão meter fulano nessa. Enfim, interpretações maravilhosas. Então são essas 5 séries que eu indico. Agora os filmes. Agora aqui filmes, tem filme que eu assisti no Mubi, no Netflix, na Amazon. Então, o primeiro que eu quero citar, que eu achei muito bom, Argentina, 1985, que tá na Amazon Prime. Que é um filme que conta a história
real, né, com base em fatos reais, da punição dos militares da ditadura da Argentina. Então, a Argentina abriu lá seus arquivos, começou a investigar a conduta dos militares durante sua ditadura. Eles não fizeram como nós fizemos, eles não anistiaram. Talvez seja por isso que a Argentina não tenha problema com isso mais, né? Porque até hoje eles estão julgando ainda muitos militares. Já houve, acho que mais de 1000 julgamentos, tem muitos outros ainda, né? Muitos foram condenados a, sei lá quantas décadas de prisão. Então, assim, realmente foram punidos, né? O que fez falta aqui, o que faz ainda hoje. Outro filme que eu amei assistir, este eu vi acho que no MUBI, Drive My Car, o filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano passado. E é um filme japonês. Que história maravilhosa, achei belíssima. Aqui é a história de um diretor de teatro, que no início ele é casado, e ele tem um problema, agora eu não lembro mais se é na audição, acho que é de visão, e ele acaba não podendo dirigir mais. Ele acaba tendo que contratar uma moça para dirigir o carro dele, por isso o nome do filme, né? Essa motorista também tem uma história triste, e o que é bem interessante e bem bonito é como a solidão dela e a solidão dele seguem paralelamente. E depois elas se entrelaçam. Não estou falando que eles têm um romance, não é isso. Mas esse entrelaçamento se dá por uma interlocução, né? Uma escuta de alma, porque os dois passaram por situações tristes, de perdas, e como cada um lidou com isso, numa relação de solidão e de culpa, porque eles se sentem culpados, né, em relação ao que perderam. Enfim, é lindo. Um filme que eu gostei bastante também concorreu ao Oscar, pelo menos melhor atriz, Mães Paralelas, na Netflix, com a Penélope Cruz. Aqui é a história de uma moça que tem lá um caso, né, a Penélope Cruz, ela é engravida, ela acaba criando o filho sozinha e tal. Lá na maternidade ela conhece uma moça super jovem que também tá dando à luz. Por isso que são mães paralelas. A história das duas se entrelaça, depois um acaba trabalhando, cuidando do filho do outro. E como pano de fundo, a gente tem a busca dela, dessa mãe, da Penélope Cruz, os restos mortais dos parentes que foram enterrados em vala comum durante a ditadura de Franco. Então tem toda essa busca por enterrar seus mortos, né? Os restos mortais. Então, enterro digno, identificado pelo menos. A Filha Perdida, fiz até um vídeo sobre esse filme, o único vídeo que eu fiz sobre um filme, que também concorreu ao Oscar, e é uma história baseada num livro da Helena Ferrante, né, de mesmo nome. Aqui a gente tem uma professora de literatura que vai pra praia, pro litoral, descansar, escrever. Ela acha que tá lá mais ou menos isolada e de repente a praia é invadida por uma família com vários membros, tal, começam a fazer barulho. E ela no começo se incomoda, mas depois ela começa a observar uma moça lá, membro da família, que tem uma criança pequena e tal. Acaba sendo um gatilho para ela se lembrar da vida pregressa dela, quando as filhas dela eram pequenas, as atitudes que ela tomou, a culpa que ela sente, o fato de ter sido como a mãe que foi, de ter vivido como viveu. A gente vai acompanhando tudo em flashback, faz com que a gente entenda algumas atitudes que ela toma em relação a essa moça mais nova, a filha dela também. Começa a ser um entrosamento entre elas, uma adaptação muito boa do romance. E o último filme que eu vi, que não é bem um filme nos padrões convencionais, é uma animação, que é Pinóquio, produção recente aí da Netflix, e é uma produção realmente da Netflix. É um filme do Guillermo del Toro, uma obra-prima mesmo. A história do Pinóquio é muito bem contada. A gente está aqui num contexto fascista, tem a figura do Mussolini, e o boneco Pinóquio, ele não tem uma figura humana. É uma figura de boneco mesmo, como se fosse um boneco de madeira mesmo. Ele não está humanizado como a gente vê em outros desenhos. Mas por que é uma obra-prima para mim? É uma história muito bem contada, muito boa, então colocaram esse fator fascista aí. E na história original, pelo menos que eu me lembre, né, a história que a gente conhece mais, o que aparece mais
é o nariz do Pinóquio crescendo, né, quando ele mente. Aqui tem esse lance, acontece o nariz crescendo? Acontece, mas essa é uma questão muito menor. Todo o enredo é bem feito, é bem montado, tem um enredo que é muito bom, é uma animação stop motion, que é uma coisa muito difícil de fazer, é primoroso. São essas minhas sugestões, 5 séries, 5 filmes que eu adorei assistir em 2022. Gostaria que vocês me indicassem o que vocês gostaram de ver, eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.